Olá, a extrema-direita francesa está em polvorosa. A líder da Reunião Nacional, ou Reagrupamento Nacional, Marine Le Pen, e 21 outros membros do partido foram condenados por desviar 4 milhões e 400 mil euros, quase 27 milhões de reais, de verbas do Parlamento Europeu durante 3 legislaturas, em que ela era eurodeputada, com contratos fictícios com funcionários fantasmas para gastar o dinheiro em despesas do partido dentro da França. Foi uma decisão histórica e inesperada. O partido terá de pagar multa de 2 milhões de euros, equivalentes a quase 12 milhões e 300 mil reais. Marine Le Pen foi 3 vezes candidata à presidência da França. Nas últimas 2 eleições presidenciais, chegou ao segundo turno contra o presidente Emmanuel Macron. Favorita nas pesquisas sobre a eleição presidencial de 2027, com 37% das preferências do eleitorado, Marine foi sentenciada a 4 anos na segunda-feira, 4 anos de prisão, sendo 2 anos em regime fechado, multa de 100 mil euros, algo como 613 mil reais, e 5 anos de inelegibilidade. Ela vai recorrer, mas a inelegibilidade é de aplicação imediata. Assim, Le Pen pode ficar fora da próxima eleição presidencial francesa. O Tribunal de Recursos de Paris confirmou na terça-feira que recebeu inúmeros recursos e prometeu chegar a uma decisão no verão de 2026, muito antes da eleição de 2027. Mesmo se perder no Tribunal de Recursos, Marine Le Pen teria uma última esperança: apelar ao Tribunal Constitucional sob a alegação de que os direitos dos eleitores franceses estão sendo lesados. Vários líderes da extrema-direita, entre eles o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, o bilionário sul-africano norte-americano Elon Musk, o homem mais rico do mundo, e o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, criticaram a sentença, como se o governo de Putin, a ditadura de Putin, pudesse criticar a democracia em algum lugar do mundo. A condenação da líder neofascista é um bom exemplo para o Brasil e para os Estados Unidos. Le Pen parece adotar a mesma postura do presidente Donald Trump e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em vez de apresentar argumentos em sua defesa, atacou a justiça. A França dá um exemplo ao Brasil e aos Estados Unidos de como tratar esses extremistas no momento de ascensão do neofascismo em escala global. Nos Estados Unidos, a justiça foi lenta. O presidente Donald Trump não foi julgado pelas tentativas de fraudar a eleição presidencial de 2020 e por levar para casa documentos sigilosos, secretos e ultra-secretos, quando deixou a Casa Branca em janeiro de 2021. Ele foi condenado pela Justiça de Nova York por 34 acusações de forjar documentos para comprar o silêncio de uma atriz pornô com quem teve um caso. Como a Constituição dos Estados Unidos não prevê que réus e condenados possam se candidatar à presidência, os fundadores do país jamais imaginaram que isso pudesse acontecer. Trump foi reeleito. Faz um governo de características claramente fascistas e também já fala em concorrer a um 3º mandato, o que é inconstitucional. Para mudar a Constituição dos Estados Unidos, são necessários os votos de 2/3 da Câmara e do Senado e a ratificação por 3/4 dos estados. É praticamente impossível mudar a regra estabelecida pela emenda número 22, depois que o presidente Franklin Delano Roosevelt governou por 4 mandatos durante a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Trump desafia as leis e a justiça, faz sua própria lei como um rei ou ditador. Já disse que pode ser candidato a vice-presidente do atual vice, James David Vance, que seria o candidato a presidente da chapa republicana em 2024 e renunciaria em caso de vitória, passando o poder a Trump. Não se sabe se a Justiça dos Estados Unidos permitiria isso.
Em artigo na revista New Yorker, em que chamou Trump de fascista, o eminente historiador Timothy Snyder alertou que Trump tentaria um terceiro mandato com a intenção de se eternizar no poder. No Brasil, antes mesmo do julgamento dos golpistas que tentaram instaurar uma ditadura militar fascista, uma nova ditadura militar fascista, como a que houve de 1964 a 1985, há uma proposta de anistia imoral e ilegítima no Congresso Nacional, sob o pretexto de perdoar os civis translocados que atacaram as sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. A proposta de anistia quer, na verdade, perdoar o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus principais cúmplices como se fossem vítimas de perseguição política e não réus de um processo com graves acusações, como a tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do Estado de Direito. Eles tinham, inclusive, planos para assassinar altas autoridades da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os partidários de Le Pen afirmam que a decisão caberia ao povo francês nas urnas, o mesmo argumento de Trump nos Estados Unidos e dos bolsonaristas aqui no Brasil. A juíza do processo na França, Bénédicte de Pertuis, declarou que ninguém está acima da lei. O tribunal não ignora as consequências desta pena complementar, notadamente para os eleitos e para Marine Le Pen, que anunciou que será candidata na próxima eleição presidencial. Mas a igualdade de todos perante a lei é um pilar da nossa democracia. Os eleitos e candidatos não dispõem de um privilégio, de uma espécie de imunidade para escapar da justiça, afirmou a juíza. A popularidade política não dá o direito de receber favores da justiça como se fossem cidadãos especiais acima da lei. Tudo passou por ela, por Marine Le Pen, a centralização, a arbitragem, a decisão política, acrescentou a juíza. Mas a extrema-direita deve receber um estímulo por causa da alegação de vitimização e da narrativa de perseguição, enquanto o Conselho Superior da Magistratura da França manifestou inquietude diante dos ataques à justiça, o primeiro-ministro francês, François Bayrou, criticou a execução provisória da pena de inelegibilidade. Bayrou lidera um governo frágil, minoritário, que pode cair com um voto de desconfiança, que tem o apoio da extrema-direita e da esquerda, especialmente da França insubmissa, de extrema-esquerda, liderada por Jean-Luc Mélenchon, que também criticou a decisão da justiça francesa. Se Le Pen for mesmo barrada, o principal nome da extrema-direita será Jordan Bardella, que afirmou que foi o dia mais sombrio que a democracia francesa já viveu, esquecendo a votação que deu plenos poderes ao Marechal Philippe Pétain em 10 de junho de 1940 para chefiar o governo que colaborou com a ocupação da França pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Bardella seria o primeiro-ministro se a reunião nacional tivesse ganho as eleições parlamentares realizadas antecipadamente em junho e julho do ano passado, por convocação do presidente Emmanuel Macron, num erro político colossal, depois que a extrema-direita ficou em primeiro lugar na França nas eleições para o Parlamento Europeu em junho de 2024. Uma aliança informal entre o macronismo de centro-direita e a nova Frente Popular de esquerda impediu a ascensão da extrema-direita ao poder, mas o presidente se negou a indicar um primeiro-ministro da bancada esquerdista, que tem o maior número de deputados na Assembleia Nacional, e também
não quis formar uma coalizão de governo com a esquerda, o que acabaria com alguma de suas reformas, como a reforma previdenciária. O resultado é um governo fraco, amparado pelo Partido Golista, os republicanos, que ficou em quarto lugar. O fracasso do governo aumenta as chances eleitorais da extrema-direita. Marine é filha de Jean-Marie Le Pen, o fundador da Frente Nacional, que chegou surpreendentemente ao segundo turno da eleição presidencial de 2002, superando o primeiro-ministro socialista Lionel Jospin. Na ocasião, Jean-Marie Le Pen perdeu para o presidente conservador Jacques Chirac no segundo turno, quando todos os grandes partidos se uniram contra ele. Veterano da guerra contra a independência da Argélia, Jean-Marie Le Pen era um negacionista do Holocausto, dizia que as câmaras de gás foram um detalhe menor da história. Desde que assumiu o controle do partido em 2011, Marine tentou moderar a linguagem para se tornar elegível, manteve a aversão aos imigrantes, mas trocou o antissemitismo pela islamofobia em nome do secularismo e passou a aceitar a dupla nacionalidade dos imigrantes. Para atrair a classe trabalhadora, Marine Le Pen abandonou o neoliberalismo econômico que caracterizava a extrema-direita e abraçou o protecionismo econômico e o estado do bem-estar social. Foi contra a reforma previdenciária de Macron, que acusa de elitismo, e se apresenta como uma defensora da classe trabalhadora. Muitos eleitores que um dia votaram no Partido Comunista Francês hoje votam na extrema-direita. Em 2015, Marine expulsou o próprio pai. Em 2018, trocou o nome do partido de Frente Nacional para Reunião ou Reagrupamento Nacional, conforme, de acordo com a tradução. Os dois nomes são válidos. Diante do fracasso que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, Le Pen desistiu da proposta de deixar o bloco europeu. Toda essa estratégia de desdemonização da extrema-direita está em choque com a condenação por corrupção. Depois da negação, veio a cólera da extrema-direita. Marine Le Pen terá de decidir se vai lutar por sua inocência nos tribunais, o que será difícil de provar, ou se vai adotar a estratégia trumpista e bolsonarista de demonizar a justiça, o sistema, a oligarquia, a tirania da justiça, os juízes vermelhos. Uma conclusão é inevitável. Aqui, como na França, nos Estados Unidos, na Hungria, na Turquia, na Polônia e em outros países, na Venezuela também, quer dizer, na Venezuela Chávez mudou a composição dos tribunais, em todos esses países houve ataques ao Estado de Direito e à democracia, além do futuro político de Le Pen, de Jair Bolsonaro e de Donald Trump, há uma batalha em torno do Estado de Direito. O que está em jogo é a democracia liberal. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no LinkedIn, no Threads, no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.